A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu sou o missionário Ricardo José, servo do Senhor Jesus, e o nosso objetivo aqui sempre será trazer uma meditação através da leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do versículo 23, vem trazendo as seguintes declarações. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Amém? Irmãos, aqui Jesus está dizendo que Ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, e o Espírito Santo, Ele vai nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Ele vai aumentar o nosso conhecimento a respeito das coisas espirituais e vai intensificar a nossa vida, vai nos ajudar a intensificar a nossa vida de oração. O que Jesus está dizendo aqui é que todas as coisas que nós pedimos a Deus em nome de Jesus, Ele vai nos conceder. Mas nós precisamos entender algo importante para que possamos alcançar esse nível de conhecimento, este nível da gente pedir alguma coisa para Deus e ser atendido. Devemos notar que Deus é santo e importa que todos aqueles que busquem a Deus, que vivem com Deus, sejam santos. De certo que nós, por causa do pecado, não somos santos, mas quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos uma autoridade, um poder de nos tornarmos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Jesus, ele disse: se vocês me amam e guardam as palavras dentro de você, nós vamos pedir o que quiser e será feito. Quando eu guardo esta palavra, este mandamento, quando eu busco a meditação da leitura bíblica, quando eu aprendo com Jesus, quando eu aprendo com Deus, certamente qualquer coisa que os meus lábios, que o meu coração, que a minha mente, que as minhas intenções vão desejar, estarão dentro da vontade de Deus. Então não tem como um homem nascido de novo, uma mulher nascida de novo, uma pessoa convertida ao Senhor, uma pessoa que vive uma vida piedosa diante do Senhor, não pedir algo e não ser atendido. Por quê? Porque nós estaremos tão alimentados, tão arraigados, tão colados com Jesus, com Deus, que o que sair de nós será a sua própria vontade, será a sua própria palavra. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que Jesus veio fazer, foi gerar vida, foi gerar novos homens, novas mulheres, nascidos não da vontade nossa, mas da vontade de Deus. Jesus diz mesmo que não é eu, não é você, não é nós que escolhemos a Ele. Ele nos escolhe. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Segunda Crônica, está dizendo que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos
e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O próprio Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós precisamos entender que eu preciso buscar esta palavra. Apocalipse 3:20 fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando os discípulos estão caminhando ao caminho de Emaús, e aí eles Jesus encontra com eles, eles não conheciam Jesus, mas quando Jesus começa a falar, o coração deles começa a arder, porque Cristo estava falando a palavra, pregando o Evangelho. Então, irmãos, eu e você precisamos trazer esta palavra para dentro de nós. Precisamos pedir para o Espírito Santo aumentar o nosso conhecimento. Pedir para o Espírito Santo nos levar a ter uma vida devocional com Cristo diariamente, continuamente, para que as palavras de Jesus estejam em nós e tudo que nós pedir ao Pai, a gente ser atendido. E Ele diz: para que a minha alegria, a tua alegria seja completa. A nossa alegria, a nossa paz, a nossa vida só será completa em Cristo Jesus. Por isso precisamos meditar nesta palavra, ler esta palavra. Jesus, ele disse que ele veio do Pai e ele vai voltar ao Pai. E ele voltando ao Pai, ele enviou para nós o Espírito Santo. E a partir do Pentecostes, como está escrito lá em Atos, o Espírito Santo veio e encheu os discípulos com fogo. E a partir daquele dia, todos que têm buscado, que têm perseverado, buscando, será cheio do Espírito Santo. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento eu quero apresentar a minha vida, eu quero apresentar a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Eu quero apresentar, Senhor, diante de Ti e pedir perdão dos nossos pecados. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude. Eu reconheço, Senhor, que sou pobre de espírito. Eu acredito que o meu irmão e a minha irmã também reconhecem também que somos pobres de espírito. Por isso, Senhor, nós unimos a nossa fé em oração, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que quando nós nos unimos em oração, nós clamamos o Teu nome. E nesse momento, Pai, eu sei que nós não estamos perto, mas nós utilizamos este canal, Senhor, aonde nós podemos estar aqui na mesma intenção, orando, seja o horário que for, o momento que for, mas quando a fé é unida, Senhor, diante de Ti, oh meu Pai amado, toda a honra e glória nós devolvemos a Ti neste momento. Por isso, Deus, nós pedimos perdão, reconhecemos a nossa carência, a nossa necessidade de estar contigo. Eu quero apresentar a família, o trabalho, o negócio, o empreendimento, as necessidades, a saúde. Pai, apresentar a este meu irmão, esta minha irmã. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sabe as intenções que passam dentro de nós. Por isso eu estou apresentando a vida dele, a vida dela agora, e pedindo, Senhor, em nome de Jesus, seja conforme a Tua vontade, e que ele, que ela, crendo, receba, Senhor, esta unção, esta graça, esta bênção que vem do céu. E quando abrir a Bíblia, quando ler a Bíblia, quando buscar o conhecimento do Senhor, o Espírito Santo possa encher o coração dele, possa encher o coração dela, possa trazer a nova criatura, que o Senhor possa fazer gerar o novo nascimento em cada coração, em cada ser. Meu Deus, meu Pai, batiza a Tua igreja com Teu fogo, o fogo o qual João dizia quando ele pregava lá no deserto, que ele batizava com água para arrependimento, mas viria aquele que batizaria com fogo. E o Senhor já veio, o Senhor já está batizando. O Espírito Santo tem, ó Pai amado, feito a Tua obra. Graças ao Senhor. Por isso, nesta hora, abençoa a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, em nome de Jesus, em todas as áreas, seja na saúde, seja no financeiro, seja na vida espiritual, seja, Senhor, aquilo que o coração dele, aquilo que a necessidade dele está almejando agora neste momento. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, você recebendo esta palavra, esta ministração,
creia. E somente creia em Jesus Cristo, o único caminho que leva à vida, o caminho da verdade, o caminho da luz. Leia a Bíblia Sagrada e busque para si o reino dos céus e a sua justiça. E ore e seja feita a vontade de Deus na sua vida. Amém? Meu querido, fica na paz, que Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor Deus assim nos permitir.